brothers, como estão? Estamos aqui mais uma vez para trazer o ponto de regeneração, falar sobre a evangelização da juventude. E antes de mais nada, quero chamar o meu colega da noite, Orion. E aí, como vocês estão, queridos ouvintes? Prontos para mais um episódio? E antes da gente começar, quero pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, no Instagram, @Mocidade, Facebook Mocidade Feego, no YouTube, Mocidade Feego e Fala Mocidade, e em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E para a gente começar, gostaria de chamar os nossos convidados mais que especiais, Eduardo Alckmin e Luana. Se apresentem, contem pra gente que vocês são na fila do pão. Primeiras damas, né? Oi, gente. Pode ficar livre aí, Luana. Tá, beleza. Oi, gente, eu sou a Luana. Eu sou aqui da Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Goiandira, Goiás. Um pouquinho distante aí de Goiânia. E aí eu vim aqui convidada para falar um pouquinho sobre a Mocidade. Não sei. Isso. Bom, meu nome é Eduardo Alckmin, eu sou coordenador da MEEM, a Mocidade Espírita Emmanuel, que tem sede lá na Federação, né, na FEEG. E também estou aqui meio a par, assim, né? Sei que a gente vai bater um papo maneiro, né? Sobre o que a gente ainda vai receber o choque, mas estamos aí. Acho que vamos conseguir, né? Vai sim. Se vocês foram chamados para essa tarefa, vai ser tudo tranquilo. Que é isso, gente? Então, já vou falar o tema para vocês entrarem em estado de choque. Vamos falar hoje sobre a qualidade organizacional. E para começar, eu quero saber de vocês qual a importância de ter essa organização na tarefa da evangelização. Como isso vai contribuir para a gente formar homens de bem? Uau! Uau! É para começar com a fácil, assim, porque sobre mais a pra frente qualidade. vai ficar mais difícil, sabe? Uau. Pode ficar de boa. Veio com o pé no peito. Que Essa é é isso, a gente? fácil. Essa é a fácil. Então, vamos lá. Vamos tentar responder um pouquinho. Bom, eu comecei para falar um pouquinho, acho que da questão organizacional, eu vou começar falando só um tiquinho, assim, de como que eu iniciei, assim, com a ideia, né? A gente está aqui um tempo no centro e não tinha mocidade. A gente estava começando a estruturar a infância, mas também não tinha mocidade. E aí a gente resolveu fazer, buscamos o pessoal do Mocidade, aí de Goiânia, pedimos algumas orientações e tal, e a gente instituiu aqui, criamos em 2008, né, a Mocidade. E essa questão da organização, eu entendo que ela seja importante porque facilita o trabalho, né? Se você tem uma estrutura, inclusive com o pessoal que tem um apoio, que te auxilia, que te ajuda, facilita quando você vai trabalhar a questão da evangelização e como você vai se melhorar e se aperfeiçoar como evangelizador também. E fazer auxiliar, né? Fazer o melhor que você pode na mocidade, né? Trabalhar com os jovens e perceber e ler melhor e adaptar a cada situação, né? Porque cada juventude, se você for olhar, tem uma estrutura diferente, assim, né? São os jovens mais jovens, né? Tem um misto, tem umas que é só um poucos mais velhos, e aí essa organização acho que facilita o trabalho também. Eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, tem uma analogia que eu escuto muito. Minha mãe que fala muito, que quando você está com a mesa estudando, né? Agora que todo mundo está em homeschooling, em home office, né?
quando você tá com a mesa toda bagunçada, parece que as coisas não fluem direito na hora que você tá trabalhando, na hora que você tá estudando. Agora quando tá tudo arrumadinho, você acha a caneta que você quiser, você vai ali e pega, sabe, você tá o negócio tá aqui, o negócio tá ali, quando tá tudo arrumadinho, flui muito melhor. Eu acho que é a mesma coisa dentro do da mocidade, né, no caso. Lá na MEN a gente sempre preza muito por essa questão, tipo, deixar o máximo organizado sempre que possível. Então a gente sempre tenta organizar as aulas de todo o semestre, com todas as pessoas que vão dar no semestre. Claro que tem coisas às vezes não dá, né, mas isso já facilita muito, porque a gente já garante que a gente vai conseguir pensar um pouco lá na frente, pensar nas aulas, que as ideias fluem melhor. Eu acho que essa é muito importante. E querendo ou não, isso reflete também no jovem, né. Uma mocidade que às vezes não é muito bagunçada, o jovem também, ele não percebe que assim, tipo assim: "Ó, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo organizado". Agora quando tá uma bagunça, uma barulheira de cá, uma barulheira de lá, o jovem ele percebe, eu não sei como, mas eles têm um sexto sentido bom pra perceber o que que as pessoas estão sentindo, estão passando, e eles percebem quando o trabalhador tá meio perdido, quando tá meio desorganizado ali a coisa. E eles acabam que gostam disso também, porque eles se sentem livres pra fazer o que querem, né. Na real, acho que, tipo, não é nenhuma exclusividade do jovem, sabe? Eu acho que sempre quando você entra num lugar, você sente, sabe? Quando, tipo assim, existe uma organização por trás daquilo, e você sente quando aquela pessoa tá, tipo assim, completamente perdida no mundo. Dá pra sentir essa diferença, sabe? E é muito questão de, tipo assim, você pensar que você tá numa coisa que foi bem feita, que foi planejada, contra você ver um lugar que tá uma bagunça completa, né? E Essa outra coisa, estrutura, né? quando o jovem chega na mocidade e vê que as coisas estão sendo planejadas, ele se sente até mais especial, assim, né? De ver que aquilo foi planejado para que ele possa estar ali. Então, tem esse ponto que eu acho também muito importante. A estrutura também, né? Você tem um ambiente organizado, acolhedor, né? A questão do acolhimento eu acho muito importante. A gente tem que. E esse acolhimento vem na estrutura, no trabalho que você organiza para receber, né? Aquela sensação boa, assim, né? Que faz com que eles voltem, porque talvez essa coisa, assim, vamos no jeitão, assim, eu acho que realmente, como falou aí, não agrada, a pessoa percebe, né? Aquele sexto sentido, assim, vai fazendo no jeitão, aquele jeitão assim, meio. Vou descobrindo na hora, né? Às vezes funciona, mas eu acho que a maioria das vezes talvez não, porque essa sensação fica, né? A estrutura, o ambiente, eu acho que também importa ali. E a gente falando dessa questão de como o jovem percebe, né? Qualquer um pode perceber quando uma coisa está desorganizada. O jovem ele pode ou não participar desse processo de planejar as ações? Eu acho que ele deve. Ele deve fazer parte, Não só porque pode, como deve. se ele não se sente parte, ele não volta, gente. Ó, ele quer. Volta para a questão do acolhimento ali, né? Você acolhe, mas ele também tem que se sentir parte. Quando ele não se sente. Ele quer se sentir parte, né? A gente quer se sentir parte do grupo. Então, quando você não tem a opinião dele, você não leva a questão para ele, e a gente faz. É a questão também da leitura, né? Você tem que ler os jovens com que você está no seu grupo. Se você não faz ele tomar parte disso, às vezes você está falando um monte de coisas que são legais, que é da doutrina, mas não seria mais adequado ali falar de outra coisa, outro momento, em razão da situação que ele está, no sentimento que ele está. Então, eu acho que deve sim participar. Eu também penso que deve, mas assim, é um deve meio que controlado, sabe. Não, eu acho que é super importante. Um negócio que eu sou apaixonado, adoro, é feedback. Qualquer coisa, qualquer feedback para mim
é uma nota boa, sabe? É uma resposta positiva. Então eu tento sempre pegar muitos feedbacks dos meninos da MEM, lá da Mocidade, e eu acho muito bom ter esse feedback, principalmente quando não é um feedback de tipo, responda o questionário. É um feedback de tipo assim, chega eu na pessoa, fala assim, ei, o que que você achou de hoje? Sabe, que ele fala assim, ih, peraí, eu vou conversar logo, eu tô aqui no meio dos trabalhadores, poxa, ó, vou conversar aqui. E aí ele se expõe, sabe? Ele mostra, e aí a gente, claro, não é você não escuta por um ouvido e sai pro outro, né? Você tem que levar isso em consideração, lógico. Então você fala assim, eu não gostei muito desse ponto assim não, sabe? E se você vê, ó, outras pessoas reclamaram disso. Então, ok, não vamos não vamos manter isso, sabe? E aí eu acho que é, tipo, muito importante essa atuação, mas também é preciso entender que existe um certo ponto que aí é o trabalhador que vai precisar seguir, sabe? Por mais que o jovem ele tenha uma liberdade ali, tem um certo ponto que é quem está ali na coordenação, quem está ali trabalhando, que vai precisar guiar dali para frente o todo, sabe? A mocidade como um todo. Sim, claro. E a gente fazia aqui na nossa mocidade, na Mestre, na época que era quando era presencial, né? Nós fazíamos sempre uma reunião no final do ano para planejar o outro ano. Então, a reunião era com todo mundo, com todos os jovens. Então, eles já tinham na rotina, né, do ano, que aquela reunião era para planejar o próximo ano. E era muito bom ter esse feedback que o Dudu falou, que era naquele momento que o jovem se sentia à vontade para falar assim, olha, eu não gostei da gente falar isso, eu queria que a gente falasse sobre isso, e a gente montava todo aquele planejamento de acordo com o que o jovem vinha falando para a gente. E outra coisa que eu acho muito importante é a ideia da gente ter uma certa personalização, né? Tipo, não é igual o Dudu falou, vamos fazer um questionário, todo mundo responde e é isso. Não, vamos ouvir cada jovem, vamos ouvir qual que é o contexto de cada jovem, o que cada um está passando. E aí, nesse contexto, eu já quero perguntar para vocês, como que eu vou considerar essas especificidades do jovem e do grupo nesse planejamento? Nossa, hein, aí você começou a dificultar. A gente falou, conforme as perguntas vai passando, tô brincando. Vai piorar. Vai piorar. Eu acho, sim, que é importantíssimo quando a gente consegue já, que ele falou, né, da coordenação. Eu sou coordenadora também, né? E, assim, quando a gente coordena, a gente tem que... É muito importante essa especificidade, porque na minha mocidade aqui, os primeiros jovens que veio, a maioria vinha de questões de depressão, alguns ideações suicidas, assim, bem nessa linha. A maioria dos que vinham, né, os jovens que vinham para a minha mocidade. Então, assim, eu tive que fazer todo um planejamento mais ou menos direcionado assim, né? Eu comecei, vamos dizer assim, pensando bem como trabalhar essa questão da reforma íntima, direcionado a mais ou menos essas questões. E aí tinha a Vânia, que é do centro, assim, que era psicóloga, eu conversei com ela, assim, como que a gente aborda, assim, tem toda uma preparação, né? Porque é muita responsabilidade uma pessoa que está nessa situação, como você abordar, como você falar, porque às vezes você não está ajudando, às vezes você vai piorar a situação, né? Se você não tem o conhecimento adequado, ou não vai pesquisar, ou o que falar, como se portar. Então, assim, essa especificidade, para mim, ela foi muito importante, assim, para eu trabalhar aqui na juventude, quando eu comecei. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que começar a ler o outro. E aí, já primeiro vinha da conversa fraterna. Na conversa fraterna, a gente trazia esse jovem para a mocidade.
e aí é trabalhar nesses direcionamentos. Então, assim, para mim foi muito importante essa questão da especificidade. Ela é muito importante, sim. Eu vejo que na questão das especificidades, todo jovem ele tem ali suas características singulares, né? Só que da mesma forma que, voltando lá atrás, né, que o jovem consegue ler o ambiente, eu acho que a gente consegue ler o jovem de certa forma, porque, claro que assim, eu sou bem novo, né? Então eu estou finalizando aqui a minha juventude, mas eu já consigo perceber características que eu já passei, né, características que eu já tive, situações que eu já passei durante o meu auge da juventude, né, ali dos 17, 18 anos. E aí eu consigo reconhecer isso de um jeito que eu não preciso meio que, tipo, perguntar para o jovem, sabe, eu entendo eu já sei o que ele está passando, eu já sei o que ele quer ali, sabe. Ter essa ideia mais ou menos, e a partir dali guiando. Porque assim, é muito a juventude inteira vive muito de fases, né. Hoje a gente já é de um jeito, amanhã às vezes a gente já tá mais grilado, depois de amanhã a gente tá super alto astral, é muito de fase, né, então a gente não consegue. Lá no final do ano, vamos sentar com todos os jovens, às vezes eles não vão nem lembrar da aula, às vezes eles não vão nem saber do como ele era no começo do ano, no meio do ano, ou numa aula específica do mês de maio que a gente falou sobre, aborto, sei lá, um tema, sabe. Então, assim, essas especificidades elas implicam muito, sim, mas eu imagino que tendo essa ideia, você consegue ir guiando melhor o andamento ali das atividades. E claro, eu acho que, assim, a melhor estratégia para se fazer, né, que ajuda muito nisso, é você pegar o contato imediato, né. Vou dar um exemplo da MEEM, por exemplo. A gente faz aos finais da MEEM um momento de capacitação. A gente estuda uma obra tá à parte do estudo da MEEM mesmo. E aí é um momento também que a gente faz um feedback, então às vezes brotam uns meninos muito que a gente não achou que ia brotar lá, sabe. Assim: "Ah, vou ficar hoje, tô à toa aqui em casa, vou ficar aqui". E aí é um momento que fala assim: "E aí, que você achou da aula? Que você gostou? Que você não gostou?". A nota de 0 a 10. E aí é um momento que eu acho que é aquele feedback ali instantâneo ali, que ele já vai estar mais fresquinho, acabou de ter a aula, né. E aí ele fala assim: "Ah, eu gostei disso", sabe. "Ah, não tô muito legal, eu acho que eu não gostei muito dessa fala", ou tipo: "Ah, eu me senti bem, consegui até conversar, um negócio que eu não falo", sabe. Eu acho que isso é uma estratégia muito boa, você pegar essa esse feedback ali da hora, sabe, no momento que aconteceu mesmo. É, e eu tô aqui preocupada, porque o Dudu falou assim que ele tá finalizando a juventude dele. E eu sou idosa já, então. Eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu também. Exatamente. Eu fui falando, porque eu tô finalizando minha juventude ali, meu auge aos 17, Não, 18 anos. não, gente, tem a juventude, aí depois tem a fase adulta, sabe. Tem esse não é idoso de uma vez. Eu tô eu tô adultando, é de tipo isso, eu tô adultando. Daqui a pouco eu pago contas, faço Eu um vou bocado rir, de gente, coisa, de desculpa. adulto. Mas, Mas, aproveitando que a gente tá falando. Pode falar, pode falar. não, eu tava falando que é realmente essa parte que ele falou assim, o trabalho é bem intuitivo mesmo, né? A gente olha, analisa, lê a pessoa, a gente já chega a um ponto que então é muito intuitivo também, como ele falou, né? É só isso que eu queria dizer. É bem o trabalho. Isso auxilia no planejamento e na organização também. E a gente pegando o bonde nessa questão da idade que a gente está comentando, tem
Existem mocidades que dividem por faixa etária, né? Então, a MEIM, eu sei que tem a pré-MEIM e a MEIM normal. A mocidade que eu participo, a gente tem também a MEIM Kids e a MEIM normal. A gente separa o pessoal por idade. E eu queria saber por que que a gente, assim, por que separar os jovens em faixa etária, sendo que a gente, se o objetivo maior é sempre a integração? Ah, eu sei essa resposta. Então pode começar. Eu acho que eu acho, né? É que assim, no caso da MEI, o gap ali é muito grande, porque eu já vi muitas mocidades que fazem tipo assim, 12, 13, vai pra sala tal, 14, 15, vai pra sala tal. Não, tipo, lá na MEI, é, tipo, a partir dos 12 é MEI, antes dos 12 é pré-MEI, sabe? Eu acho que nessa questão, não sei se entra um caráter de integração, um caráter inclusivo. Eu acho que entra mais, pesa mais nessa divisão a questão metodológica. A metodologia que se deve se aplicar, a pedagogia que se aplica com as faixas etárias menores, né, ali antes dos 12 anos, no caso da MEI, é totalmente diferente com as dos jovens, né? A gente tem uma média, a média de idade ali de seus 17 anos, tem jovens menores, tem uns que já têm ali seus 24, e mesmo esse gap muito grande, a gente percebe que dá para mesclar um pouco mais de teoria, porque não vai dar para você pegar e trabalhar a teoria com criança, vira uma aulinha monótona. Quem já deu aula para criança sabe que parece que estão todos ligados no 220 Sim. sem parar, sabe? Barulheira, sabe? Você não dá conta de sentar, o slide e tal, próximo slide. Não rola. Com os jovens, com o jovem até rola, também não é a melhor de todas, né? Você ficar fazendo próximo slide, olha a foto, gente, ó. Não, tem que ter ali umas dinâmicas e tudo mais, só que você consegue trabalhar uma questão mais teórica, mais densa, questões do livro dos espíritos mais específicos, né? Ou trabalhar livros espíritas que não são tão convencionais de trabalhar, obras espíritas não convencionais, e você consegue fazer isso, agregar mais conhecimento àquele jovem a partir de uma metodologia diferente. Por isso que eu acho que existe essa divisão. Eu aí já partindo desse pressuposto da divisão, várias divisões, né? Ali 13, 14, 15, 16, 17, 18. Essa eu já não gosto. Essa eu acho que, assim, você vai manter salas com pouquíssimas pessoas, 3 pessoas por sala, considerando que a mocidade tem seus 10, 12 jovens, né? Nossa, que lindo Você isso. mantém poucas pessoas ali dentro dessas salas e a troca de ideias, né? O jovem tem muito disso. A gente quer muito conversar, trocar ideia, saber o que que o outro pensa, falar o que eu penso, fazer essa sincronia de ideias. Nesse sentido dessas várias microdivisões, é ineficaz. Você não dá conta, porque você vai conversar com fulano do lado e acabou. Não tem mais ninguém para conversar. Sabe, não tem uma turma grande onde você pode conversar e do outro lado da sala alguém vai discordar ou alguém vai concordar. Por isso que eu não gosto desse outro sentido, né? Tipo, de várias divisõezinhas. Agora, uma divisão entre uma faixa etária que se deve aplicar uma metodologia diferente de outra, aí eu já concordo, tanto é que é o que rola lá na MEM, né? A gente tem a pré-MEM e a MEM. Só para poder complementar essa ideia que você falou de. Tipo assim, não dá para você trabalhar uma aula mais teórica, mais densa com criança. Isso é questão, como é que fala? Neurológico mesmo, sabe? Psicológico, porque às vezes a criança ainda não atingiu um nível de abstração necessário para uma aula mais teórica, sabe? Tanto que é por isso que em colégio a gente basicamente fala que tipo, a disciplina que você vê no ensino fundamental, você vai ver ela de novo, no Fundamental 2 você vai ver ela uma terceira vez no ensino médio. Então, teoricamente, no ensino básico, você vê o mesmo conteúdo 3 vezes, porque você vê ele com graus de abstração diferentes, porque quando você é mais novo, estruturalmente, você ainda não tem
uma capacidade de abstração tão grande. Então, por isso que as aulas são bem menos densas e vão aumentando com o tempo. Então, a gente com certeza tem que discutir não aulas completamente diferentes, mas como você muito bem colocou, metodologias diferentes para assuntos iguais. Eu acho assim que quando mistura... Estão me escutando, pessoal? Tá. Eu acho assim, quando você mistura, porque às vezes, por exemplo, a realidade das mocidades de vocês é bem diferente da realidade das mocidades que a gente tem por aqui no interior, porque eu achei lindo, porque a turma tem 15, que a turma tem 10. Um dia chegaremos lá, ainda não. Quando a gente consegue, assim, 10 pessoas, a gente fala assim, meu Deus, que coisa mais linda, mas às vezes não, a gente quando, principalmente começa, o pessoal interior ainda às vezes vai muito, às vezes não tem muita participação, não vai, pessoal, a gente puxa, assim, então, assim, aí acho que também por ser cidade grande tem mais gente, né? A cidade aqui temos o quê? Uns 7 mil habitantes, eu arredondando para cima. Então, assim, uma cidade nossa, a gente não consegue umas 15 pessoas aqui. Mas, assim, eu entendo que essa questão da faixa etária ela é importante porque ela é limitadora também. Se eu misturo de 13 a 20 anos numa sala, eu vou me limitar ao assunto, ao tema, à metodologia, e eu fico pensando assim, como que porque o que eu vou falar para uma pessoa para um jovem que tem 13 anos, o jeito que eu vou falar aí para um jovem de 20, acho que absolutamente tem que ser de outra forma, assim, né? Pode confundir, e certos temas também, aí a gente que limita, né? Eu entendo que limita. A minha faixa etária aqui, que eu sempre trabalho, assim, que eu não tenho pré-adolescente na minha faixa etária aqui. Eu ainda não consegui isso, eu tenho jovens mesmos, a partir dos seus 16 anos e vai até os 20, assim. Então, eu já tenho que ter uma metodologia diferente. Às vezes, às vezes vai aparecer um de 12, mas aí eu não posso fazer uma sala também separada para esse. Então, quando ele chega, o que entra o planejamento, esse auxílio do planejamento, como eu vou adaptar agora a questão que a gente ia trabalhar com esse pessoal que já tem lá pelos seus 17, 20, essa pessoa que chegou com 12, 13. Então, assim, aqui a gente tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Infelizmente, a gente não consegue fazer essa separação aqui ainda assim, mas realmente limita. Eu acho que é uma questão de limitação até para a gente evangelizar, o evangelizador, né? Porque a gente tem que ter esse jogo de cintura para ver como é que a gente vai trabalhar um tema, ou às vezes a gente nem trabalha mais aquele tema, a gente vai para um outro que a gente vê e entende que é melhor para aquele momento, para aquele dia, em razão do pessoal que vem, assim, né? Não tem o pessoal mais fixo, mas tem os que vêm de vez em quando, esporádico, a gente tenta fisgar para ficar, mas assim, as diferenças de idade, às vezes, são, por exemplo, tem um só de 12 e o resto de 15, 16. Aí realmente fica muito difícil fazer essa separação em sala. Eu não tenho como aqui no interior fazer isso, entende? Então, assim, limita, né? No caso aqui, para a gente, limita. Essa questão de idade, ela é importante. E tem outra questão, assim, que eu acho bem relevante, né, quando a gente trata de separação de faixa etária, que é além da metodologia que a gente vai aplicar, é a forma como os participantes vão trazer aquele feedback para a gente. Porque da forma com que o jovem de 12 anos ou de 20, ele vai falar, ele vai se expressar dentro da mocidade, é totalmente diferente. Então, às vezes, eu coloco uma mocidade assim que tem todas as faixas etárias, e aí o jovem não vai se sentir à vontade para falar sobre coisas que o jovem de 25 vai.
Então, eu falo assim, 25, porque a gente tem jovens bem mais passados, assim, né? Mais tempo de juventude. Então, às vezes até essa questão de se abrir para o assunto, às vezes, quando jovens assim, de 12, 13 anos ficam com jovens mais velhos, eles se sentem meio que ameaçados. E, nossa, eu não vou falar nada não, porque, olha lá, os mais velhos e tal. Então, quando a gente separa, tem essa separação, deixa mais à vontade. E tem essa questão, né, de adaptar a cada realidade. Porque, por exemplo, aqui na Mestre mesmo, aqui em Anápolis, é impossível a gente dividir em turmas, porque aí vai ficar uma pessoa em cada sala. E aí não vai rolar. Mas já pensando assim nesse funcionamento, né? Como que o jovem vai vivenciar tudo isso, toda essa organização, todo esse planejamento, qual que é o reflexo disso para a doutrina espírita como um todo? Ops. Como assim? Isso é uma pergunta? O jovem... Um segundo. Também confundi. O Jorge. A participação especial do Jorge no podcast. O Jorge já respondeu. Vamos entender essa como já respondida. Para vocês ouvintes, Jorge é o nome do cachorro da Marina. Então, eu acho que vocês perderam um pouquinho, né? Eu falo demais. Assim, essa vivência de organização, de planejamento dentro da mocidade, dentro da evangelização, como que isso vai afetar o movimento espírita como um todo? Os jovens que estão passando por essa vivência, como eles vão levar isso para frente? Uai, vai ser bom, né não? Que eu vejo que assim, desde o princípio, né, desde as primeiras vivências ali dentro de uma mocidade, o jovem se sente integrado não só entre os jovens, né, mas também com todas essas questões organizacionais da mocidade, ou eu acho que, tipo, ele passa a criar dentro de si um interesse também pelo meio, sabe, pelo movimento espírita. E aí eu acho que isso é muito bom porque ele começa a ter interesses e perpetua a juventude dentro dessa organização do meio espírita, sabe? Sim, concordo. E tem aquela questão, né? A gente está na juventude, faz a juventude, está na juventude, a gente está trabalhando a doutrina espírita, trabalhando também a reforma íntima, mas a gente também está trabalhando a questão de futuros trabalhadores dos centros também, possíveis futuros trabalhadores dos centros também, né? E se a gente não tem a juventude nos centros espíritas, o que acontece? O centro vai só envelhecendo, os trabalhadores vão todos envelhecendo, e ele vai fechar e vai acabar, como já aconteceu aqui na região aqui. O centro acabou, gente, não tinha jovem, não tinha quem substituísse. Então, assim, a juventude, ela é muito importante e ela sem juventude, o impacto, acho que para o movimento, para a doutrina espírita, ele vai ser bem negativo, né? Então, a juventude, ela, para o movimento espírita, ela é muito importante e é muito positivo. A gente necessita dos jovens, nos centros espíritas, e a gente necessita que os jovens eles se adequem à casa, eles participem de
de todos os departamentos que eles quiserem, desejarem, não ficar só ali na juventude, fazendo o estudo, mas também quando a gente faz a questão do movimento, ou do estudo, ou da juventude ali na mocidade, no centro, a gente já também tem que fazer com que eles queiram, e se eles quiserem realmente, né? Porque que a gente é de não violência, né? Porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada na vida. Eu sou dessa opinião. Então, assim, participar, por exemplo, de uma ação social, ou participar da questão da biblioteca, que seja para entregar água, a gente tem que inserir o jovem dentro do centro, porque os centros alguns centros aqui, da cidade aqui vizinha, acabou, gente, não tinha jovem, não tinha jovem, as pessoas envelheceram, faleceu, acabou, não tem mais, então assim, o jovem, a juventude, ela é muito importante para o movimento e para a doutrina espírita, sim, para propagação também, inclusive, né? Eu entendo isso, acho assim. Eu acho que essa questão de como que a organização impacta no jovem e isso vai impactar no movimento espírita, é muito a questão de plantar uma semente, sabe? E eu acredito que é uma coisa que todo bom coordenador de mocidade se esforça demais para fazer. Porque eu vejo muito assim, se desde o começo o jovem percebe que tem que existir uma certa organização, uma certa estruturação na mocidade, e ele, desde sempre, ele percebe que você não pode só fazer as coisas que vem na sua cabeça, que dá na telha. Você tem que ter um plano, tem que ter uma organização, tem que ter um cronograma para as coisas. E eu acho que assim ele vai começando a ampliar a visão dele, sabe? Tipo, ele percebe ali que tem uma organização na mocidade, depois ele percebe que o departamento de evangelização do centro, ele respeita um cronograma, e aí ele parte para um campo maior, ele percebe que o centro dele também respeita um cronograma, possui uma organização própria, e assim se estende para o movimento espírita. Então, pelo menos eu vejo realmente como isso, sabe? Você plantar a semente no jovem da importância da organização para quando ele for fazer alguma atividade federativa, for organizar algum evento, seja para o centro dele, seja algum evento de... Nossa, fugiu completamente o nome agora. Integração, lembrei. Integração. E aí quando você... e aí quando o jovem parte para organizar um evento de integração entre outras mocidades e tudo mais, ele já vai ter aquela sementinha plantada na cabeça dele sobre como que funciona um processo organizacional, como que funciona um processo de organizar as coisas. Então, eu pelo menos vejo essa a importância de você plantar essa semente organizacional, digamos assim, no jovem. Adorei, semente organizacional. Mas... plantando. Mas a nossa função como evangelizador, né, gente? Só plantando sementinha, né? Só isso. A gente só consegue plantar sementinha, né? Sim. E uma organizacional era bom também, né? Gostei do... Vamos plantar uma semente organizacional. Gostei. Eu não sei vocês, assim, mas eu sou uma pessoa extremamente organizada, assim. Mentira! Ficar. Conheço, Marina. De passar mal, assim, quando eu vejo alguma coisa desorganizada. E aí, quando eu comecei a trabalhar nos eventos, no movimento espírita, eu pensei assim, gente, eu não consigo lidar com tanta gente desorganizada. Isso que eu ia te perguntar, porque você trabalha, nos eventos que eu vi você trabalhando, você é da secretaria. Sim, porque eu não consigo, por exemplo, em outros eventos que eu já trabalhei, é um defeito meu, assim. Eu já tive muito problema com secretaria, porque eu achava que eu podia fazer melhor, sabe? É uma coisa. Chega a ser toque.
de organização. Mas, e eu passo mal, por exemplo, eu fiquei na secretaria do Ser Jovem, no último presencial, eu não dormia, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou organizar isso? E é uma coisa tão importante que a gente às vezes deixa de lado, né? Mas aí a gente tem que lembrar, e é um negócio que eu imagino um pouco como você deve sentir, porque eu já me senti muito assim, eu sempre fui muito, e ainda sou muito perfeccionista no que eu vou fazer. E isso sempre implicou em mim um sentimento de, tipo assim, eu posso fazer melhor que essa pessoa, sabe? Eu posso ir ali e fazer melhor agora ali. Só que aí a gente precisa ter paciência. A gente precisa lembrar que, assim, a gente teve o nosso processo de aprendizado. Às vezes, o nosso processo de aprendizado foi muito mais rápido que o do fulano, do ciclano. Mas ele também precisa ter o processo de aprendizado, errar um pouco, fazer um pouco errado às vezes, para que em algum momento ele possa fazer também até melhor do que nós, né? Porque a gente não dá conta de abraçar o mundo, né? Abraçar tudo. E a gente precisa ter um pouco de paciência também. Demorei muito para aprender isso? Demorei muito para aprender isso. Eu me coçava querendo ir lá fazer o negócio, me coçava, mas acabou que eu não ia. Com o tempo eu fui aprendendo um pouco isso, sabe? E aí entra em outro ponto, né? Que quando a gente faz esse planejamento, a gente trabalha nos eventos, aquilo é muito mais pra gente. Que a gente vai aprender tanto, a ter paciência, a entender o momento do outro. E a gente aprende muito mais como trabalhadores do que como participantes. Que a gente lida ali na prática mesmo, né? Verdade, a gente trabalha assim o São nosso vivências orgulhozinho, diferentes, né? né? A gente trabalha assim o nosso orgulhozinho, né? Tipo, eu vou fazer melhor, vou competir. A gente tem um orgulhozinho ali que a gente tem que trabalhar, né? E a gente é bem inserido nessas situações que a gente é jogado naquilo que é o embate para nós, né? Então, eu adoro esses eventos, gente, é bom demais. Mas é questão de organização, eu sou organizada assim. Vou planejar o estudo, essas coisas assim, eu sou organizada, mas no resto eu não sou muito organizada, não. Se vocês forem ver que ele falou assim, porque vai achar a caneta. Eu olhei assim a minha mesa, onde está o computador aqui, eu vou achar a mesa, mas para achar, eu vou achar a mesa, né? Quase isso. Mas para achar a caneta, eu vou ter que levantar umas coisinhas, alguma coisa assim. Eu acho que vocês vão sofrer um pouquinho com a minha mesa, porque quando eu organizo, já eu consigo dar um jeito de bagunçar tudo para voltar do. Então, às vezes o meu problema então é eu pecar com a falta de organização. Eu falo assim, porque aí acho uma caneta, não flui, realmente. Aqui o fluxo da minha mesa ele tá triste um pouquinho, assim. Eu fiquei pensando, até agora eu tô pensando nessa caneta que ele acha facinho com a do fluxo pra mim. Não, mas é que assim, eu acho que cada um tem sua organização, sabe? Essa parada de tipo assim, não, uma mesa organizada é aquela mesa minimalista que não tem nada. Eu não gosto disso, não. Cada um tem sua organização. Se Não olhar é? para mim, você vai falar assim, nossa, está ligeiramente bagunçada. Mas não, eu sei onde está o post-it que eu quero na minha mesa. Caneta que Eu eu quero esticar na a minha mão, você mesa, pega o sabe? negócio que você quer, né? Mas a pessoa vem aqui e fala assim, meu Deus, passou um furacão, Só né? que aí levando até, tipo, essa analogia, né? Veio aqui na cabeça e criando um paralelo com a questão da mocidade, é que a gente não pode trabalhar, e principalmente falando aqui como coordenador, né? E talvez muitos outros coordenadores vão estar nos ouvindo. A gente não pode tratar a mocidade, o centro espírita, o ambiente que a gente coordena como a nossa mesa. Porque Não, como você é um coordenador, você vai estar lidando com outras pessoas, com outros trabalhadores e, de certa forma, com outras pessoas que, entre aspas, vão estar trabalhando também na sua mesa. Então, por mais que aqui para mim eu fale assim, se eu quero a caneta preta, eu sei onde está. Se minha mãe chegar aqui, ela não vai achar a caneta preta. É importante que se crie um ambiente dentro da mocidade ou de qualquer seja o ambiente que se está trabalhando, um ambiente em que, independente da pessoa, independente da idade, independente sim. do tempo que ela trabalha ali dentro, se é uma pessoa nova, se é uma pessoa que ela já está mais ativa ali na mocidade, ela precisa achar essa caneta rápido.
Ela precisa O olhar para esse acolhimento, ambiente e né? falar assim, ok, aqui eu consigo trabalhar, olha, eu consigo saber onde eu quero as coisas, o que eu preciso, com quem eu devo falar, com quem que tá responsável pelas relações, ou quem está organizado, quem que está à frente da secretaria, sabe? O Sim. coordenador, eu acho que tem esse papel de organizar ali de um modo que para ele vai estar bom, mas não só para ele, tem que estar bom para todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores precisam estar também ali cientes de tudo que está acontecendo, sabe? Porque às vezes eu acho que pega muito aquele ego que a Luana falou até um tempo atrás, né? O ego, tipo assim, não, eu sou o coordenador, minha mocidade tá indo benzão, eu consigo fazer tudo dentro da minha mocidade. Só que não é você que faz tudo, né? Tem outros Não. trabalhadores. Os outros trabalhadores também têm que se sentir bem ali. Até Eu porque acho a mesa engraçado não é porque eu já sua, tinha né? interpretado. A mesa Pera não aí, é nossa. travou. A mesa é de todo mundo. Exato. Eu acho engraçado porque eu já tinha interpretado isso de um jeito completamente diferente. Eu pensei Como que, assim? tipo assim, cada mesa vai ser de um jeito justamente porque cada mocidade tem sua particularidade. Então, Sim. apesar de todas elas terem, digamos assim, um arcabouço organizacional comum, cada mocidade vai ter uma certa particularidade na sua organização que vai ser própria daquela mocidade, entendeu? E ela não vai deixar de ser menos ou ela vai ser mais por conta disso. São só particularidades mesmo. Eu já interpretei Sim, desse jeito, mas completamente Perfeito, então, você diferente. perfeito. entende Eu que concordo assim, com você também. mas você entende que assim, mesmo cada Concordo com mocidade você tendo também. essas suas particularidades, é, mesmo tendo essas particularidades, por exemplo, eu que sou da MEEM, eu não consigo. O que vai mudar se eu for lá na MEAC? Falar assim, eu não consigo trabalhar aqui, mas eu não sou trabalhador de lá. Agora, essas mesas, né, se cada mesa for uma mocidade e os trabalhadores conseguirem funcionar ali de qualquer forma, eu preciso meio que tá bem na minha mesa aqui, sabe? Tá bem ali na MEEM. Montar um ambiente que os trabalhadores da MEEM podem, sabe? Dentro das nossas particularidades, é claro. Né? E também entendendo que estamos suscetíveis a mudanças, obviamente. E Só que aí, se eu for lá, como trabalhador, a gente também tem que conseguir trabalhar e se adaptar um pouquinho em qualquer ambiente, que a gente vai achar coisas diferentes, né, das nossas mocidades. E aí, que nem como ela falou da secretaria, se a gente for trabalhar com outras pessoas de outras ideias, a gente tem que trabalhar, como você falou, com paciência, essa adaptação para a gente fazer o melhor que a gente pode, né? Então, assim, lógico que eu não vou me meter no serviço, na parte, mas assim, se eu for chamado para um ambiente diferente para trabalhar, a gente tem que também ter essa visão de saber como se adaptar, né? Que às vezes a gente vai ter essa dificuldade, né? E bom, a gente falou que cada mocidade tem sua particularidade, né? Até porque isso realmente, muito provavelmente deve acontecer, porque uma mocidade daqui de Goiás, ela apesar de ter uma organização, da mesma forma como a mocidade do Pará também tem organização, mas elas devem ter suas particularidades. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho quais são os métodos que vocês utilizam para organizar algumas tarefas nas mocidades de vocês, porque vai que o ouvinte querendo realmente organizar a mocidade dele, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer, o que fazer. Eu queria que vocês dessem algumas dicas que vocês fazem. pode começar, Luana. Não pode começar você, vai lá. Dessa vez eu deixo para você. Você tem mais Ó, jovem na sua sim, mocidade e tal. é,
Eita, fera, meu celular caiu. Dicas, deixa eu pensar. Ó, negócio muito importante para quem está nos ouvindo. É muito importante mesmo. Sabe, para quem já assistiu MasterChef, vai saber o que que é o mise en place. Que é quando você coloca os ingredientes da sua receita todos ali, sabe, já nas medidas, só para você fazer a receita mesmo, já tá tudo de vista. Tente fazer com a sua mocidade o mise en place das suas ferramentas. Então, eu costumo usar, por exemplo, o Google. O Google te disponibiliza o Google Sheets, né, que é o Excel do Google, o Google Docs, Google PowerPoint, tem várias ferramentas do Google. A gente costuma utilizar Canva para fazer slide. A gente costuma usar o Mentimeter para fazer dinâmicas integrativas, o Kahoot. Tente colocar já fazer esse mise en place das ferramentas que você vai usar, seja as ferramentas que você vai utilizar para as aulas, seja as ferramentas que você vai utilizar também para se organizar. Então, os documentos de chamada, já se faz chamada, né, às vezes nem faz chamada, ou os documentos de controle de jovens, os documentos de temas, sabe, banco de dados de tema. Tentem sempre se organizar nisso e saibam que hoje na internet tem ferramentas para tudo. Agora eu jogo para Luana dar uma dica também. Olha, vocês estão pedindo uma dica para como você estrutura organizacionalmente uma cidade, ou o que a gente está fazendo aqui nesse tempo atual de pandemia? Porque a gente teve que reaprender tudo, assim, na opinião, da estrutura presencial para a estrutura virtual, vamos dizer assim, praticamente, acho que foi uma outra mocidade virtual, assim, que a gente teve que se adaptar, né? Né, eu acho bem... quando eu comecei a mocidade, realmente, assim, aqui no interior a gente... o único centro aqui, assim, que tinha e tal, e na região não tem, gente, não tem. Dá para contar no dedo de uma mão uma cidade que tem aqui na 20ª região. Então, assim, não tinha muito com que me apoiar ou conversar ou pesquisar sobre o assunto, né? Tanto que eu busquei o pessoal aí da mocidade. Então, assim, primeiramente a gente tem, para se organizar, se estruturar, a gente tem que buscar como o conhecimento, assim, né? Se a gente tem que se preparar e sem preparação a gente não consegue se organizar mesmo. E pedir ajuda quando a gente não estiver conseguindo, tem o pessoal aí que ajuda muito a gente, da FEGO, a Mocidade, eles realmente ajudam muito. Eu fui muito auxiliada aqui a criar, né? E eles têm um material muito bom que eles lançaram, eu não sei, eu acho que tem até um linkzinho ainda no Instagram do Mocidade ainda também, com material, com as ferramentas. As ferramentas virtuais. Eu acho que eu vi um e-book de ferramentas. É um e-bookzinho, né? Você baixa, tá no Instagram do Mocidade, é um material bom, assim, explicando as ferramentas. Quando começou, eles criaram, assim, para dar aquela noção de que ferramentas, né, que a gente pode trabalhar, utilizar, assim. Eu me baseei um pouco nisso para fazer aqui Zoom, Meet. Agora eu já sei Zoom, Meet, a gente faz muita live aqui na região, trazendo palestrantes de outras coisas, mas a gente também começou a adaptar assim, para a mocidade. O Zoom Meet, aí aqui na minha mocidade, foi Zoom Meet, já passou mais de um ano, o pessoal assim, já começou aquela coisa assim, de perder o ânimo, a vontade. Então, eu comecei a fazer um estilo podcast. Grupo no também utilizo o WhatsApp, gente, faço grupinho no WhatsApp. E aí eu faço tipo podcastzinhos e jogo lá para a gente fazer o estudo. Eu não estou numa direção... E aí assuntos mais direcionados, assim, porque da estrutura, assim, que a gente está num momento muito difícil, pandemia, a galera, assim, está muito ansiosa, às vezes perdida. Então, eu trago assuntos mais relacionados ao evangelho, mas também à reforma íntima.
sábado passado eu fiz sobre um texto que é de amor-terapia, mas tinha tudo a ver com o evangelho, né? Então a gente trabalha, eu estou trabalhando mais agora, no momento, eu faço os áudiozinhos com estudo, podcast, jogo lá no grupo e o pessoal vai conversando. Atualmente é assim que eu estou fazendo as aulas da mocidade, porque o pessoal daqui, pelo menos aqui, pediu um tempinho de Zoom, Meet, então a gente está fazendo mais ou menos assim, conversados, intercalando um pouquinho também, né? Como você disse, trabalhar as outras ferramentas, Zoom, Meet, para fazer os nossos encontros. É mais ou menos assim que a gente está fazendo. Então, pessoal, para quem está começando, eu sugiro conversar com o pessoal da Mocidade, vai no Instagram, tem um material, assim, é muito bom. Uma dica que eu sempre dou é essa. Eles ajudam a gente bastante. E essas ferramentas, a gente trabalhar, estudar, organizar o material que se encaixe nesse... E a gente tem que adaptar, né? Qual material que eu vou usar para fazer, mexer no Zoom? Como é que é? É só vamos ler, conversar, bater um papo? Tem dia que é só conversar, bater um papo, que o pessoal só quer conversar e bater um papo. Aí, lógico que a gente vai direcionando, né, gente, para a doutrina, mas o pessoal às vezes só quer isso. Então a gente tem que ler, né? A gente também, é a questão da intuição que você falou. A gente tem que ler o ambiente também, né? E respeitar um pouco, assim, né? E aí vai se adaptando. É isso que eu dou a dica aqui. Eu acho muito importante mesmo essa, de certa forma, criar bases, né, sólidas. Não ficar tentando criar em cima de areia, né? Criar em bases Isso. sólidas. E aí, um outro ponto que a Luana passou assim por cima, que eu também acho que pode ser uma dica muito boa, é tentar se programar. Por mais que, obviamente, no ano passado, eu, por exemplo, fiz uma programação para MEEM, chegou em março, quebrou as pernas todinhas, porque a gente entrou, né, quarentena, pandemia, então, de certa forma, ali a programação foi ineficaz, né, do começo. Mas tentem se programar durante muito tempo. A gente faz programações de 6 meses na MEEM, né? Planejamentinho, assim, de 6 meses. Faz aquele planejamento. É importante, gente, planejamento, assim. É um negócio importante porque livra de vocês um peso nas costas de toda semana vocês estarem tendo que formular questões para a próxima semana ou para o mês que vem. Já deixa tudo programado, que aí, caso tenha um imprevisto, fica mais fácil de reverter. Ao invés de vai que vem tudo de uma vez e você fala assim, meu Deus, tá um caos. Se você faz isso, você vai livrar para vocês tanto, mas tanta dor de cabeça, que você fala assim, nossa, bem melhor. E esse planejamento também, como fez as perguntas anteriores, a gente faz um planejamento, mas também dentro desse planejamento a gente pede a opinião dos outros jovens, porque, e principalmente nesse momento de pandemia que é tudo meio virtual, é muito importante a sua opinião, assim, e esse feedback também, para manter eles interessados, porque senão não vão ficar, né? Então, assim, puxando a pergunta anterior, que é uma das perguntando e respeitando também assim, os momentos de cada um, né? E aí esse planejamento fica bom, porque a gente faz Ele falou 6 meses, eu acho que é bom, né? Eu perdi, como você falou, eu perdi um pouco desse planejamento com a pandemia. Eu tive que reestruturar, refazer uma mocidade virtual, vamos dizer assim, né? Que a gente refez, né? Recriou, assim, virtualmente ela, né? Mas o planejamento é muito importante. Eu vou falar um caso, né, da MEEM que a gente fez. Ano passado, a gente fez uma série de desafios, e um dos desafios era que eles colocassem 3 temas que eles gostariam de aprender, que eles gostariam de que tivesse aulas. E aí, esse ano, a gente sentou todo mundo, lá, acho que foi comecinho de janeiro, 18 de janeiro, se eu não me engano. A gente sentou todos os trabalhadores e aí levantamos, ó, de todos os temas que falaram, alguns a gente já tratou, outros repetiram muito.
muito mesmo. E aí lá na MEM, a gente adota uma metodologia de temas mensais. Então, a gente passou por um mês que a gente fez o mês inteiro de filmes, aí a gente já fez o mês inteiro de um livro, e esse mês, né, que vai se iniciar, a gente tá gravando na quarta, então vai começar amanhã, a gente vai começar um outro, a vida no plano espiritual, que foi um tema que perguntaram muito, assim, a gente meio que juntou, né, a gente fez aquele juntadinho, porque pediram assim, como é que é o umbral? Como é que é pós-morte, traumas pós-morte, como é que é isso, sabe? A gente juntou tudo ali, fez um bem bolado, dividimos em mês. E a gente fez isso que você falou, sabe? Pegar ali e ver coisas, olha, o jovem quer muito falar que a gente fala sobre esse tema, então vamos falar sobre esse tema. E às vezes, nossa, já vou emendar outra dica aqui também, gente. Vou falando dica pra caramba. Agora, né, nesse momento de pandemia, e eu acredito que isso vai se perpetuar até mesmo após a pandemia, a gente descobriu uma ferramenta maravilhosa, que é uma ferramenta de integração a distâncias enormes. A gente consegue conversar com jovens que não estão na mesma cidade. Esse podcast está sendo gravado com pessoas de cidades diferentes, 3 cidades diferentes, sabe? Então, se vocês perceberem que tem algum tema que alguns dos trabalhadores, alguns dos facilitadores não têm tanto domínio, procure alguém que tenha, alguém de fora mesmo, de outro estado, entre em contato com o Mocizade. O Mocizade também faz esse link para vocês de pessoas, que aí essa pessoa pode falar e aí vocês chegam como um convidado, sabe? A gente convidou uma pessoa para falar sobre o tema LGBTQIA+, para falar sobre o tema de mediunidade, sabe? É que às vezes realmente a gente não tem todo o domínio. Ninguém tem todo o domínio assim do espiritismo de cabo a rabo. Tem um povo que tá perto, tem. O Orion tá perto. Eu? Eu sou o Que Orion. isso? O Orion domina de tudo. Mas às vezes a gente não sabe. E aí você vai ficar de mãos atadas ali com o jovem, porque você não vai saber, ou vai fazer uma aula meio a meio, assim, sabe, meia boca. Não, então entre em contato, chamem convidados, né? Agora a ferramenta, o Meet, o Zoom, as chamadas de vídeo disponibilizaram para a gente a capacidade de integrar o país como um todo, né? Quem fala português tá dando aula pra gente. É demais. Quantas vezes a gente já chamou pessoas aí de outros estados, né? Nós mesmo, eu, Dudu, participamos de eventos internacionais, né? E tivemos uma experiência muito rica aí durante esse período de pandemia. Mas agora quero passar para um momento mais aleatório, um momento mais descontraído. Agora, mais descontraído ainda, né? Porque a gente já riu muito. Meu Deus, o que vem por aí? Pode ficar A gente tranquilo. é mais descontraído do que os papos que a gente já teve. Chama o Jorge para esse momento. Chama o Jorge, tá aqui. Jorge. Então, agora vai ser o seguinte: a gente vai fazer umas perguntas para vocês, e aí vai ser uma coisa meio assim, bate-volta, sabe? Uma coisa mais rápida. Bem falar o que vocês estão pensando. Uma palavra só? Não, uma palavra não, pode ser mais. Pode ser. Não é o Nossa, cabe, não. repete, Pode ser mais de uma palavra. Repete a pergunta. Vão ser perguntinhas assim mais simples. Vão ser perguntinhas mais simples, mas eu quero que vocês falem rápido, assim, o que vier na cabeça de vocês na hora, viu? Bem tranquilo. Sim. Primeira pergunta Não, que eu quero quem fazer. vai primeiro? Peraí, quem vai primeiro você, Luana. Aí depois eu vou, fechou? Eu ia falar assim, mão na orelha, mas não tem jeito. De verdade. Não, na segunda, então, são quantas no total? Que aí vai. Não, São 4. São 4. Então vamos. Já quis deixar o trabalho com a juventude espírita? Sim. Putz. Agora conta pra nós. Depende. Não, gente, é pra contar a experiência, não é só pra falar sim ou não.
Não, eu tô Você falou esperando. uma palavrinha, mas ela não falou só uma palavrinha? Falar o que vem na mente, uma palavrinha. Não, falei uma Não, mas palavrinha. uma coisa é você jogar a bomba e sair correndo. A gente tá esperando. Uou! Sim, Fiquem não. curiosos. Então vamos lá. Sim, já. Aqui, às vezes, a gente fica muito desestimulado, assim, mas assim, quando eu comecei, não. Na verdade, eu já quis deixar, porque como você fala, a gente tá ficando velho, e eu acho que eu fico tentando assim, eu já tô me achando velho e a gente realmente estou velho, a gente já tô no 30, né? Então, assim, eu fico tentando achar um sucessor. Então, sim, eu queria passar para a juventude, assim, né? Eu acho que eu sei lá, eu acho que eu tô com muita idade já, e talvez esteja. Eu fico pensando assim, será que eu já não tô naquela fase assim que eu não sirvo mais para ser da juventude e como eu não acho ninguém, a gente fica aquele vácuo, né? Aí eu não acho ninguém para substituir. Eu tento, o pessoal escorrega, é muito difícil alguns se compromissarem mesmo assim, né, na evangelização aqui na cidade. Então, sim, eu já pensei em deixar assim, mas é porque eu queria passar para alguém, né, mais jovem. Porque aquela vivência jovem, assim, eu acho que eu não tenho, assim, como os jovens mais jovens, que vamos dizer assim, alguém de 20 anos com certeza tem muito mais ânimo e muito do que eu, já tô com quase uns 30, né, gente? Assim, era por isso que eu queria passar. Sim, eu já pensei em deixar a mocidade, mas para passar de herança para o próximo, né? Porque no movimento eu já continuo, já estou trabalhando, eu faço várias outras coisas, mas aqui na região não tem quem queira pegar a juventude, gente, vocês não têm noção. Então eu vou ficando na juventude, mas eu não acho muito certo, é uma questão, eu não acho muito certo, eu acho que tinha que ser alguém mais jovem, vamos dizer assim, que eu, para continuar aí o trabalho da juventude, né? Tô me sentindo meio que tô tapando agora no momento. Antes não, tá tudo bem, mas agora eu acho que eu tô meio que ocupando um espaço que tinha que ser de outra pessoa. Porque assim, ó, eu sou CREJovem da 20ª região, eu coordeno a juventude aqui do meu centro, né? E eu faço outras coisas. Assim, mas aqui mais para frente, eu acho que seria importante ter alguém mais jovem. Eu penso assim, né? Para a juventude. Não sei vocês. Só fazer um comentáriozinho antes do Dudu começar. Aqui em Anápolis, a gente também tá com muita dificuldade, Luana. Vou mentir, não. A gente tá com muita dificuldade disso. Não estou De sozinha. ter sucessores. Não está sozinha. Não está sozinha também, você falou antes, do que o pessoal não estava conseguindo entrar nas reuniões online, né? Assim, igual usam nas escolas agora, né? De forma síncrona, né? de forma ao vivo ali. E a gente também, aqui em Anápolis, a gente arrumou outras formas de tentar atingir o jovem. Então, você não está sozinha, tudo que acontece aí acontece aqui também. Ufa. Bom saber, gente. Isso ajuda a gente também. Pode falar? A minha resposta eu acho que depende. Sim, da mocidade, assim, do centro espírita, não. Mas tem uns eventos que aí me dá vontade de falar assim, não, cansei. Não é pra mim, não. Porque a gente tem que lidar com pessoas, e lidar com pessoas não é tão fácil assim. Aí teve uns eventos aí que minha vontade é falar assim, não quero mais não, não quero não, deixa. Eu não vou entrar em detalhes dos eventos, do evento que foi, né? Porque aí também não precisa dessa exposição toda. Não, mas todos os eventos são teste mesmo. Mas, já que você não quer expor,
infelizmente, Aquiles. Passando para a próxima pergunta, qual que foi a maior surpresa que vocês tiveram dentro da Mocidade? Eu não sei se é surpresa, talvez uma satisfação muito grande, assim, né? É que quando você, na Mocidade, você trabalha, aí você acolhe, aí você faz as reuniões, os grupos de estudo, assim, com o jovem. E quando a pessoa chega lá e ela, assim, eu vou citar um exemplo. Chegou uma pessoa na Mocidade, ela não conseguia nem olhar no olho da gente e falar assim, oi, boa tarde. E aí você passa uns meses, a pessoa já está rindo e contando piada, ela te olha no olho, ela pega na sua mão para te cumprimentar e ela já aceita o abraço. Na verdade, essa pessoa foi uma grande surpresa assim, para mim, mas além de uma surpresa, foi uma satisfação muito maravilhosa que eu tive. Assim. Então, assim, é o que ainda que a gente pensa assim, nossa, desanimei. Não desanimei porque o desenvolvimento, assim, é engraçado que às vezes você se surpreende com o desenvolvimento de alguns jovens, assim, que estão na Mocidade, assim, é muito maravilhoso e muito satisfatório. Eu acho que a maior surpresa que eu já tive foi quando eu fui convidado para ser coordenador. Não esperava muito, não. Aí caiu assim no meu colo. Eu lembro muito bem, o coordenador não me chamou. A primeira vez que eu soube desse negócio, não foi o coordenador que me chamou. Foi o ex-coordenador até, que era o Mauro. Ele virou para mim e falou assim, e aí, quando que você vai pegar o bastão para tocar essa Mocidade? Aí eu falei assim, rapaz, peraí, estão me cogitando? Aí logo depois eu recebi o convite. Eu falei assim, nossa senhora, que responsa. Eu acho Foi que todo mundo intimado. passa. Todo mundo passa por essas surpresas, assim. E aí, eu queria saber de Intimação, né? vocês Te pega agora. pelo lado. E é até difícil a gente recusar, né? Porque na hora da emoção ali, a gente aceita. Aí depois fica assim, meu Deus, por que eu fui aceitar isso? Mas E ok. agora? No centro de vocês, assim, tem algum trabalho assistencial que tem sopa? Alguma coisa nesse sentido? No meu tem. A gente tem a sopa todo domingo, né? A questão das roupas, essas coisas assim, alimentos, algumas cestas. Mas com a pandemia não tem, desde março do ano passado, que a gente não abriu o centro ainda até hoje. E a gente ainda não pensa em abrir. Só estamos virtuais. Fazemos. Agora a gente faz o auxílio de quem precisa, basicamente, com cestas, assim e tal, mas a sopa fechou. Uhum. Mas quando tinha sopas, vocês já furaram a fila da sopa? Nunca. Eu não, porque eu nunca gostei muito de sopa, então eu nem tomava, não. Mesmo porque eu sempre era colocada para servir, não tinha como furar se eu tô servindo a sopa, né, gente? Nem tinha como ter essa ideia. Nesse momento eu tô morrendo de vergonha, caladinho no meu canto. Só Isso já digo fez. isso. Nossa, Orion! Eu estou caladinho no meu canto, não disse nada. Vocês que estão assumindo coisas. Eu nem julgo porque eu não tive a oportunidade para ser testada, sabe? Eu sempre fui colocada para servir, então eu nunca fiquei na fila, então eu não sei se eu faria. Eu deixava o povo cortar na Não. minha frente. Vai, não gosto muito mesmo, pode ir comendo. Chamar o pessoal, vem cá, pode vir, bota para você, pode passar na frente, aí, ó. Fazer estimulava, né, o crime. E para poder finalizar, eu quero saber de vocês o que motiva vocês a continuarem o trabalho espírita.
Eu vou chorar. Pode Ah, chorar. eu vou falar, eu também já. Eu amo o que eu faço, gente. É amor mesmo. E eu amo o que eu faço. E cada vez que a gente vê uma pessoinha assim com o olhinho brilhando, nossa senhora, é uma coisa maravilhosa de ver. E também pensando pelo nosso lado, a gente melhora tanto, mas a gente melhora tanto. Desde que eu comecei a mocidade, gente, eu analisando quem é a pessoa que eu era antes da mocidade, a pessoa que eu sou depois da mocidade, é aquela coisa assim de não virou 180 graus, não, já virei 360 graus, assim, de tão maravilhoso que é trabalhar com a mocidade, assim, eu gosto muito, eu acho maravilhoso. Aí eu. O que me. O meu combustível é muito engraçado, como que, pra mim, né, a beleza do trabalho, ela mora nos pequenos detalhes, sabe? Não são nos grandes Sim, feitos, não são nos grandes números de jovens que né? estão na mocidade, ou do quanto de vocês arrecadam, mas é naquele momentinho que você finaliza ali uma aulinha e você vê que tá todo mundo feliz, aquele Então sorrisinho ali, tipo, gostei de hoje, sabe? Ou então é naquele maravilhoso. momento de integração, depois de semanas, você vê que um menino que ele estava mó quietinho, ele já tá conversando com alguém, ele já tá criando um laço ali dentro, sabe? Uhum. Acho que esses pequenos detalhes que dão força, que é meu combustível para continuar, né? Tipo, no trabalho, sempre, todas as quintas, e reuniões extraordinárias. Assim, eu também quero responder. Essa, porque essa é uma pergunta realmente que toca a gente, né? E o que mais me motiva, assim, por exemplo, num evento grande como o Ser Jovem, o que mais me motiva a trabalhar, a passar por toda aquela sensação que a gente conhece, né? De um ano preparando, de chegar no dia, passar 3 dias no limite. E o que mais me motiva é o momento que todo mundo está indo embora, por incrível que pareça. Aquele momento que tá do congresso, que tá todo mundo indo embora, chorando, se abraçando Ah, e maravilhoso. falando assim, ai, porque acabou. Gente, aquilo para mim, eu sinto uma felicidade tão grande, dá vontade de sair correndo, assim, ó, pulando. Então, o que me motiva é ver o trabalho ser terminado e da melhor forma possível, assim. Claro que não foi do jeito que a gente planejou, já puxando aí pro tema de tudo, né? Não foi do jeito que a gente planejou, não foi do jeito que a gente pensou o ano inteiro, mas deu tudo certo. Foi da melhor forma que poderia ter sido. Então, para mim, é a melhor coisa do mundo, assim. Não achei nenhuma sensação que se iguale a isso até hoje. Aproveitando que tá todo mundo respondendo, vou falar também. Mas, pra mim, eu acho que o que me motiva mais é ver os frutos, sabe? Porque eu vejo muito, não só a mocidade, mas tipo, evangelização como um todo, como você plantar uma sementinha no coração de uma pessoa, sabe? E você poder ver essa sementinha crescer e gerar frutos, eu acho que assim, é uma coisa maravilhosa, sabe? Então eu acho que é o que me motiva sempre ainda a continuar no trabalho espírita. Né? Saber que a gente plantou aquela sementinha maravilhosa, que ela frutificou, gente. Ah, é lindo, é lindo. Sim. Isso é coisa de professor, viu, Orion? Não tenho culpa da minha formação, me deixa. Bom, mas é isso, ouvinte. A gente já está chegando ao final. E eu queria saber de vocês, convidados, se vocês têm alguma palavra final para deixar para quem está ouvindo.
Ah, pessoal, foi uma Primeiras damas. satisfação muito grande conversar com vocês. Foi maravilhoso esse momento. Eu estava bem apreensiva, mas eu amei, eu adorei. Falei, que será que esse pessoal vai me perguntar? Será que eu vou conseguir responder? Espero que eu tenha conseguido responder da melhor forma possível. E, gente, ser da mocidade, participar da mocidade, criar a mocidade, evangelizar na mocidade é muito maravilhoso. Quem pensa em criar, cria sim, gente, porque é muito importante para os centros, para as nossas regiões, para a doutrina. E participem também mais com a gente também, vocês que já estão cansadinhos, mas voltem para a gente e voltem a participar da mocidade. Dê essa contribuição que a gente ia adorar. É isso, gente. Um abração para todos vocês. Adorei. Gente, eu também gostaria muito de agradecer. Eu também estava meio apreensivo como que ia acontecer, o que ia rolar. Não estava sabendo muito sobre. Mas eu fico muito feliz e também, tomara que eu tenha dado, né, todas as respostas possíveis, conseguido responder tudo. Porque falaram que fui cogitado, um passarinho disse que eu fui cogitado por ser o convidado desse episódio, então eu acho que alguma coisa eu tinha que falar direito aqui, né? Mas eu também adorei muito, gostei muito mesmo. Queria dar os parabéns também por esse projeto do podcast, eu acho que vai ser animal, vai ser demais. A juventude vai adorar estar em alta o podcast hoje em dia. E tomara que dê tudo certo, viu, gente? Mas meus parabéns, muito obrigado. Já queria Marina, você quer também. deixar alguma palavra final? Eu queria agradecer muito por vocês terem participado, a Luana de tão longe. A gente nem a conhece, né, presencialmente, mas estamos aí esperando a oportunidade de estarmos todos juntos novamente e dizer que assim tem sido lindo gravar esses podcasts, porque cada dia é uma surpresa nova, sabe? Cada dia a gente tem conhecido mais pessoas, tem ouvido mais sobre as pessoas, então tem sido maravilhoso mesmo. E de novo, muito obrigada pela participação de vocês. E obrigada a todos os ouvintes que ficaram aqui até agora, né? Nos escutando. Sim. Então, eu também gostaria de agradecer novamente por vocês terem participado aqui. Eu acho que essa troca de conhecimentos hoje foi extremamente enriquecedora. E, mais uma vez, lembrando, se você, ouvinte, ainda não segue a gente nas redes sociais, no Instagram a gente está no @Mocizade. No Facebook você pode encontrar a gente no Mocizade Feego. No YouTube a gente está em 2 lugares. A gente está no canal Fala Mocidade e também no canal Mocidade Feego. E você pode ouvir esse podcast pelo Spotify, pelo Deezer, mas também por qualquer outro agregador de podcasts da sua preferência. E é isso. Mais uma vez agradeço por terem ouvido até aqui e até a próxima.